Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidar você para a nossa aula de número 101 da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. E na nossa aula de hoje, aula de número 101, repetindo, vamos encerrar o estudo que foi promovido em função da comunicação da senhora Claire, que a senhora Claire falou de muitas coisas, da condição espiritual dela mesma, da condição do marido dela, daquilo que ela chamou de trevas, que estava vivendo nas trevas, de espíritos que vivem nas trevas, e isso despertou muita curiosidade técnico-científico, inclusive acerca dessa ambientação. Já vimos na aula passada, né, parte desse estudo, inclusive terminamos com uma comunicação dela própria, né, da senhora Claire, acerca da região das trevas também, que ela começa a mensagem até mais ou menos eis-me aqui, posso também responder a pergunta colocada sobre as trevas, e enfim. Após a mensagem dela, que está lá na aula 100, na aula de número 100, ela, a própria Claire, né, também foi dada dessa obscuridade a seguinte explicação. Após a comunicação dela, veio a seguinte explicação. O perispírito possui, por sua natureza, uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o império da atividade e das qualidades da alma. Poder-se-ia dizer que essas qualidades são para o fluido perispiritual o que a fricção é para o fósforo. O brilho da luz está em razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais a obscurecem e a enfraquecem. A luz que irradia de um espírito é assim tanto mais viva quanto este seja avançado. O espírito, sendo de alguma sorte o seu farol, vê mais ou menos segundo a intensidade da luz que produz, de onde resulta que aqueles que nada produzem estão na obscuridade. É uma teoria muito interessante, lembrando que é uma teoria. Tudo que se fala a respeito ou acerca da natureza do espírito e do perispírito são coisas teóricas, mas essa teoria, desenvolvida inclusive pelo Allan Kardec, é ele que escreve isso. Esse texto, a propósito, está aqui mesmo no livro O Céu e o Inferno, tá? Ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, está na segunda parte, capítulo 4, Espíritos Sofredores. Estamos vendo aqui na parte do estudo sobre a comunicação da senhora Claire. E é muito interessante, porque o espírito, e aí é preciso entender de forma muito moderna que o espírito e perispírito se confundem, tá? O perispírito hoje, de maneira mais moderna, ele é visto como uma emanação direta do espírito. E se há uma luz, eu mesmo acredito que haja, com certeza, uma luz que emana do espírito, que é uma luz espiritual. Sim, muito provavelmente o espírito ele pode ter até características eletromagnéticas também. Pode ser que ele seja um tipo de matéria que nós não conhecemos ainda. Lá no Livro dos Espíritos, quando perguntam a Kardec se o espírito era imaterial, aliás, quando Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos seriam eles mesmos imateriais, eles respondem: imaterial não seria bem a resposta, mas sim incorpóreos. Quer dizer, o espírito ele é incorpóreo, ele não possui corpo, porém, de alguma coisa ele é feito, é óbvio. E aí, claro, nós podemos de maneira muito lúcida especular, quem sabe o espírito, e aí junto com ele o perispírito, haja vista que perispírito é a emanação direta do espírito. O perispírito é inclusive definido por Allan Kardec como o órgão do espírito, né? O órgão global, não mais circunscrito. E dessa forma é muito natural e até óbvio identificar
o espírito como uma luz. Na verdade, geralmente descreve-se o espírito como uma luz, e aí faz todo sentido que essa intensidade luminosa seja proporcional ao avanço do espírito. E faz muito sentido entender que quanto mais avançado o espírito seja em conhecimento e em moral, lembrando das duas asas lá que o Emmanuel nos explica, é muito lógico entender essa luminosidade proporcional à evolução do espírito. Bom, fechado esse parêntese, Allan Kardec continua. Essa teoria é perfeitamente justa quanto à irradiação do fluido luminoso pelos espíritos superiores, o que é confirmado pela observação. Mas aí não parece estar a causa verdadeira, ou pelo menos a única, do fenômeno do qual se trata, visto que, primeiro, todos os espíritos inferiores não estão nas trevas. Segundo, que o mesmo espírito pode se encontrar alternativamente na luz e na obscuridade. Terceiro, que a luz é um castigo para certos espíritos imperfeitos. Se a obscuridade na qual estão mergulhados certos espíritos fosse inerente à sua personalidade, ela seria permanente e geral para todos os maus espíritos, o que não é, uma vez que os espíritos da maior perversidade veem perfeitamente, ao passo que outros, que não se pode qualificar de perversos, estão temporariamente mergulhados nas profundezas das trevas. Tudo prova que, além da que lhe é própria, os espíritos recebem uma luz exterior que lhes faz falta segundo as circunstâncias, de onde é preciso concluir que essa obscuridade depende de uma causa ou vontade estranha e que ela constitui uma punição especial para casos determinados pela soberana justiça. E aqui, nesse texto do Kardec, tem muito a se comentar, muito a debater e estudar. Nós estamos falando aqui de duas dimensões próprias. Uma é uma dimensão ambiental, é o ambiente onde o espírito está. Que tipo de luz há nesse ambiente? Aqui na carne, a luz que nos cerca, nós a percebemos através dos nossos olhos, né? A luz penetra, os raios luminosos entram nos nossos olhos, chega lá na retina as células nervosas conduzem o impulso, transformam, né? Convertem a luz em impulso neuroquímico. Esse impulso neuroquímico chega no cérebro, e aí no cérebro ele é reconvertido em impulso elétrico nos neurônios, e aí a área do cérebro responsável pelo processamento da imagem nos dá a interpretação da luz como nós a vemos, em forma de brilho, intensidade e cores. Mas isso é o corpo, isso é o organismo. O espírito, como não tem mais nada disso, né? Ele não tem retina, não tem olho, não tem células nervosas, não tem nervos, não tem cérebro, não tem nada. Quem vai perceber isso é o perispírito do espírito. Agora, como ele percebe isso? Qual é a física, qual é a natureza dessa percepção luminosa? Aí, nesse aspecto, eu mesmo vou me calar porque me falta conhecimento. E a doutrina, na verdade, a doutrina espírita, ela não chega a nenhuma conclusão a esse respeito. Bom, mas sigamos aqui. Então a sociedade faz uma pergunta, né? A sociedade de estudos faz uma pergunta a São Luís. Eis a pergunta: de onde vem que a educação moral dos espíritos desencarnados é mais fácil que a dos encarnados? As relações estabelecidas pelo Espiritismo entre os homens e os espíritos deram oportunidade de se notar que estes últimos se conduzem mais rapidamente sob a influência de conselhos salutares do que aqueles que estão encarnados, assim como se vê pelas curas das obsessões. Interessante a pergunta, né? Aprende-se mais em estado de espírito puro, ou seja, desencarnado, ou no nosso estado, né, de encarnados? O resumo da pergunta é essa. A resposta, né?
da Sociedade de Paris. A Sociedade de Paris. O encarnado, pela sua própria natureza, está num estado de luta incessante em razão dos elementos contrários de que está composto, ou seja, a dualidade, né, espírito e matéria, e que devem conduzi-lo ao seu fim providencial, seguindo um sobre o outro. Ou seja, ambas as influências material e espiritual, mas devem conduzir à evolução. A matéria sofre facilmente o domínio de um fluido exterior. Se a alma não reage com toda a força moral de que é capaz, ela se deixa dominar por intermédio de seu corpo e segue o impulso de influências perversas das quais está cercada, e isso com uma facilidade tanto maior quanto os invisíveis que a oprimem ataque de preferências, os pontos mais vulneráveis às tendências para a paixão dominante. E aqui é interessante, porque realmente na carne, haja vista a influência muito grande que a matéria tem sobre nós, nós somos então atraídos. Quem de nós não é atraído por desejos, por paixões, por coisas materiais que queremos, coisas essas que até nos são prejudicial à saúde e, mais grave e importante ainda, nos são prejudicial ao nosso avanço moral e, no entanto, às vezes nos apegamos a essas coisas, quer sejam substâncias, quer sejam, enfim, matéria. Realmente, no estado encarnado, sofremos um ataque muito maior em função do apelo que a matéria exerce sobre nós. E esse é o desafio. Essa é realmente a nossa luta de nós conosco mesmo, tá? Não é luta contra o próximo, não. Essa luta é íntima, de mim contra mim mesmo, contra as minhas más tendências, contra os meus vícios, contra aquilo que não é bom ainda em mim. Deve ser isso, deve ser assim em cada uma, como deve ser. E aí, o Espírito São Luís continua. Para o espírito desencarnado, ocorre tudo de outro modo. É verdade, ele ainda está sob uma influência semimaterial, mas esse estado nada tem de comparável ao do encarnado. Veja bem, o respeito humano, tão preponderante para os homens, é nulo para ele. E esse pensamento não poderia obrigá-lo a resistir por muito tempo às razões que o seu próprio interesse mostra-lhe como boas. Ele pode lutar, e geralmente o faz com mais violência do que o encarnado, porque está livre, mas nenhuma visão mesquinha de interesse material, de posição social, vem entravar o seu julgamento. Realmente, o espírito, no estado de espírito puro, sem essa vestimenta material, ele vê as coisas com mais nitidez. E aquilo que nos é apelo, viciante e de apego, eles não o têm. Então, realmente, eles conseguem reter as instruções, os pensamentos, as emoções e os ensinamentos, os estudos, enfim, com muito mais pureza, de maneira muito mais incisiva. São Luís continua. Ele luta por amor ao mal, mas adquire logo o sentimento de sua impotência diante da superioridade moral que o domine. A miragem de um futuro melhor tem mais acesso sobre ele, porque está no próprio caminho onde deve cumprir-se, e essa perseverança não se apaga pelo turbilhão dos prazeres humanos. Em uma palavra, e aí São Luís conclui, em uma palavra, não estando mais sob a influência da carne, isso torna a sua conversão mais fácil, sobretudo quando adquiriu um certo desenvolvimento pelas provas que suportou. Um espírito inteiramente primitivo seria pouco acessível ao raciocínio, mas ocorre de outro modo com aquele que já tem a experiência da vida. Aliás, no encarnado, como no desencarnado, é sobre a alma, é pelo sentimento que é necessário agir. Toda a ação material pode suspender momentaneamente
os sofrimentos do homem vicioso, mas não pode destruir o princípio mórbido que está na alma. Todo ato que não tende ao melhoramento da alma não pode desviá-la do mal. Me permitam repetir. Todo ato que não tende ao melhoramento da alma não pode desviá-la do mal. E olha, muito interessante mesmo, porque aqui São Luís nos explica acerca do desenvolvimento que adquirimos ao longo das nossas vivências, ou seja, ao longo de cada encarnação. Essa mesmo, né, que é a de que somos patentes e a de que nos lembramos, né? Essa vida, e aí cada um sabe da sua, o que você, né? O que nós temos vencido ao longo dessa vida? Já conseguimos dirimir algum vício nosso, meu? Já consegui, só posso falar por mim, é óbvio. Já consegui dissipar, já consegui neutralizar em mim algum defeito moral? Porque quanto mais aprendemos, ficou claro aqui com a mensagem do Espírito São Luís, quanto mais aprendemos moralmente e intelectualmente também, não resta a menor dúvida, enfim, quanto mais nos aurimos de conhecimento, no mundo espiritual seremos mais puros no sentido de veremos as coisas com mais clareza, veremos as coisas de forma mais cristalina, e aí seremos com certeza influenciados, mas por aquilo que construímos na carne. Os nossos valores, se aqui na carne, na matéria, eu e você construímos valores morais elevados, valores mais espirituais, é disso que vamos dar continuidade e com uma facilidade muito maior no plano espiritual. Porém, esse é o aprendizado, esse é o resultado da lição. Porém, se aqui na matéria, aqui na carne, nós nos desventuramos em apegos materiais, em cobiça, em ganância, em atos que nos levam ao mau caminho, na falta da caridade, se nós vivemos aqui o culto ao egoísmo, ao orgulho, à prepotência, ao apego à matéria, então isso também será potencializado quando estivermos em estado espiritual puro, depois da morte. Então, isso será também potencializado. É por isso, e eu encerro assim, eu acabei me estendendo um pouco mais nesse vídeo, mas é muito importante discutir e encerrar esse capítulo dessa forma. Não podemos negar a importância da encarnação em que estamos vivendo. Essa encarnação em que estamos vivendo é a mais importante que já tivemos em toda a nossa história. Como iremos sair dessa encarnação? Preparados para aprender muito mais no plano espiritual? Ou estamos construindo o nosso fracasso também no mundo espiritual? A resposta, claro, é de cunho individual, é de cunho privado, é de caráter íntimo. Beijo no coração de todas e todos, amemo-nos como Jesus nos amou. Até a próxima videoaula. Tchau.